Gente, estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer aí uma reflexão para vocês, né, sobre dois livros que são de leituras desse ano e que já tem resenha aqui no canal, tá? Vou dar uma dica aí, não é duologia nem trilogia, tá? É o livro mesmo único, mas são do mesmo autor, né? E claro, eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão sobre esses dois aqui, né? Um pouco sobre. Já fiz reflexão de Nárnia, tá? Esse livro aqui, o que eles têm em comum, né? Eu andei percebendo aqui que uma coisa que ele tem assim em comum, lembra que eu falei para vocês da resenha sobre a fé do Lewis, né? Que ele era anglicano, né, gente? Tem toda lá a história da igreja, quem sabe, né? Ele era anglicano. E aí ele escreveu aqui um pouco da história dele, os sufocos que ele passou nas escolas. Ele escreveu também o desentendimento que ele tinha ali um pouco com o pai dele, né? E o irmão dele sempre aí ajudou ele, né? E também todas as dificuldades que ele passou, né, para poder ter aí a família dele unida, né? A gente vê aí que ele também enfrentou aí o luto desde pequeno, tá? Ele perdeu a mãe. Então a gente vê aí um pouco desse Lewis aqui em processo de conversão, né? E eu diria para vocês que eu vi um pouco aqui, né, desse processo. E aí na juventude, quando ele aderiu ao ateísmo, né, ele colocou um pouco disso na Susana, no livro aí, né, da Última Batalha, né? Então esse livro da Última Batalha retrata aí um pouco do período que ele viveu, né? Aí ele se inspirou um pouco aí na história dele, mas aqui nesse livro ele conta um pouco da conversão dele, né? Como que foi, as dificuldades, um professor da escola que não ensinava ele em nada, sabe? Ele foi aí para um internato e algumas também feridas emocionais também que a gente vê aqui neste livro, tá? E eu diria o que ele tem em comum com esse daqui que foi escrito depois, né? Em 1961. Né? Esse aqui foi em 1947, esse aqui em 61. Engraçado que esse daqui foi escrito antes das Crônicas de Nárnia ser publicado, gente. E são livros assim que a gente vê que ele lidou um pouco com o luto de perder a mãe e o outro de perder a esposa dele. Sim, foi dois livros aí que fala aí um pouco da fé, né? Lidar da fé dos momentos mais difíceis, aqui do cotidiano e aqui do luto. Então o que eles têm em comum é isso, né? Um questiona e o outro vai também um pouco disso, né? Tem uma leve anatomia de um luto aqui. Então a gente vê que esses livros, eles aqui se encontram nesse sentido, né? Esse livro é um pouco mais triste, tá, gente? Você aí que tem algum parente que já perdeu recentemente, é melhor não ler esse livro, tá? Porque trata aí de situações fortes, questionamentos, né? Algumas raivas que pode ter diante da fé, né? Sabe? Então eu achei muito interessante. O que esses dois livros aqui têm em comum, né? Embora Lewis aí, acho que esses foi nos últimos livros que ele escreveu, porque já estava meio já aposentado da escola que ele dava aula, né, a faculdade. Então muito assim triste e bem emocional mesmo. Os dois lidam com emoções, a vida cotidiana, a fé, o questionamento e até onde que vai assim, né, o coração da pessoa a aguentar tudo, todo o peso emocional, né, que pode ser depressão até a alegria, que é esse daqui, e a depressão até superar tudo, né? Então, os dois livros aí têm isso em comum, né? São livros assim que vêm para marcar mesmo a leitura deste ano, gente. Olha que eu assim tava procurando aqueles livros assim que estavam falando bastante, né, nas leituras aí, quem gosta do C.S. Lewis, né?
Então, outra coisa também, quero falar um pouco aqui para vocês, que diante dessa anatomia de um luto, eu lembrei de 3 filmes. Sim, era o Tão Forte, Tão Perto, já falei dele numa tag aqui no canal, Coração de Corredor e também A Química que Há Entre Nós é outro livro, filme também que eu já comentei aqui, e ele tem um livro também, A Química que Há Entre Nós, né? Mas esses 3 filmes que tem um pouco aí a ver com a anatomia de um luto, é que o Tão Forte, Tão Perto, o protagonista, ele questiona por que o pai dele morreu daquela forma, porque ele não soube de tudo no dia, né? Então ele vai buscar respostas, ele perturba algumas pessoas, tá? Diante disso tudo, e ele quer de todo jeito saber da morte do pai dele, né? E esse filme Tão Forte, Tão Perto, ele trata aí de uma situação aí que aconteceu, né, há muito tempo e que ainda marca aí muito os Estados Unidos, né, gente que assistiu sabe do que eu tô falando, mas é um filme aí que trata aí de uma situação bem forte. O Coração de Corredor é um homem que perdeu a sua amada, né? Ele tem aí que lidar com o luto de ter perdido quem ele amava. Por que ele não aproveitou mais tempo com ela? Então a anatomia de um luto entra aí nesse sentido de lidar com essa perda, né? E também isso também conecta um pouco com A Química que Há Entre Nós, mas a protagonista da Química que Há Entre Nós, ela procura outra pessoa para poder preencher a lacuna, mas acaba aí não dando muito conta disso, né? Ela vê que é melhor ela seguir sozinha, porque foi tudo muito forte e muito recente que ela passou, né? Então, gente, são assim, 3 filmes aí que vêm para conectar um pouco aí com a anatomia de um luto, nessa pequena tag aqui que eu tô dando para vocês, que conecta com este livro. Então, é isso, gente, que eu quero aqui falar para vocês hoje, o que eles têm em comum e também filmes que entram aí nessa situação toda, que é muito interessante a gente ver o quanto que é profundo os livros do Lewis, o tanto que entra aí vários filmes, né? Fiz a tag aqui dos 4 amores para vocês e fiz agora essa pequena aqui. Então é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês hoje, tá? Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você já assistiu algum desses filmes que eu acabei de citar, tá? Até a próxima, tchau!